Nos últimos dias, um movimento silencioso começou a preocupar economistas, transportadores e produtores rurais em todo o Brasil. O preço da gasolina e do diesel voltou a subir, e desta vez o problema pode ser muito maior do que apenas um reajuste normal. Em várias cidades brasileiras, o litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00, e o diesel, combustível essencial para transporte e agricultura, começa a apresentar sinais de escassez. Mas a pergunta que poucos estão fazendo é simples: isso é apenas um aumento temporário ou o início de uma crise energética mais profunda? Para entender o que está acontecendo, precisamos olhar para fora do Brasil. Grande parte da tensão atual no mercado de petróleo está ligada ao Oriente Médio, uma das regiões mais estratégicas do planeta quando o assunto é energia. No centro dessa disputa está o Estreito de Hormuz, uma passagem marítima extremamente estreita por onde circula cerca de 1/3 de todo o petróleo exportado no mundo. Todos os dias, dezenas de petroleiros passam por ali levando petróleo do Golfo para mercados da Ásia, Europa e América. Quando essa rota sofre qualquer tipo de interrupção, o impacto no preço global do petróleo pode ser imediato. E nas últimas semanas, tensões militares e riscos de bloqueio na região aumentaram drasticamente. Com medo de que o fluxo de petróleo seja interrompido, países e empresas começaram a estocar combustível. Esse movimento gera um efeito em cadeia. Primeiro, aumenta a demanda global por petróleo. Depois, reduz os estoques disponíveis no mercado e, por fim, os preços começam a subir. Mesmo com algumas liberações emergenciais de reservas estratégicas por países como os Estados Unidos e a Alemanha, o problema estrutural ainda permanece. E é exatamente aí que o Brasil entra nessa equação. Embora o país seja um grande produtor de petróleo, a situação não é tão simples quanto parece. Grande parte do petróleo extraído no Brasil possui características diferentes das utilizadas nas refinarias nacionais. Isso significa que, mesmo produzindo petróleo, o país ainda precisa importar parte do combustível refinado ou do próprio petróleo adequado ao sistema de refino. Essas importações dependem justamente das rotas marítimas internacionais. Ou seja, qualquer instabilidade no mercado global acaba afetando diretamente os preços dentro do Brasil. Nos últimos dias, um outro fenômeno começou a aparecer. A antecipação de aumentos futuros está fazendo consumidoras e empresas correrem para abastecer antes que os preços subam ainda mais. Transportadoras estão enchendo tanques, empresas estão ampliando estoques, produtores rurais estão tentando garantir combustível para as próximas colheitas. Esse comportamento aumenta ainda mais a pressão sobre a oferta. Para tentar conter esse movimento, a Petrobras tomou uma decisão incomum. A empresa passou a limitar a quantidade de diesel vendida para determinados distribuidores. O objetivo era evitar que grandes volumes fossem estocados antecipadamente. Mas essa estratégia trouxe um efeito colateral importante. Em algumas regiões, a restrição no fornecimento começou a gerar escassez de diesel. No sul do país, produtores rurais já relataram dificuldades para manter operações agrícolas que dependem diretamente do combustível. Em um setor altamente dependente de máquinas e transporte, qualquer interrupção no abastecimento pode gerar prejuízos significativos. Outro ponto que aumenta a preocupação é a diferença entre o preço internacional do petróleo e o preço praticado internamente no Brasil. Analistas apontam que o valor do diesel e da gasolina no país estaria significativamente abaixo do que seria esperado se acompanhasse totalmente as cotações internacionais. Isso cria uma pressão financeira sobre a Petrobras. Quando os preços internos não acompanham o mercado global, a empresa pode acabar absorvendo parte do custo da diferença. Se essa situação se prolongar por muito tempo, o impacto financeiro pode se tornar relevante. A discussão sobre preços de combustíveis no Brasil sempre teve um componente econômico e também político. O custo da gasolina afeta diretamente o custo de transporte, alimentos e serviços. Por isso, qualquer aumento significativo costuma gerar forte repercussão pública. Em momentos de instabilidade global, equilibrar preços internos e sustentabilidade financeira das empresas se torna um desafio ainda maior. Enquanto isso, o cenário internacional continua incerto. Se as tensões no Oriente Médio persistirem ou se o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz sofrer interrupções mais sérias, o impacto nos preços globais pode ser ainda mais intenso. E como vimos, mesmo países produtores como o Brasil não estão completamente protegidos dessas oscilações. O que acontece em uma rota marítima a milhares de quilômetros de distância pode acabar afetando diretamente o preço que você paga no posto de combustível. Nos próximos meses, 3 fatores serão decisivos.
Primeiro, a estabilidade das rotas internacionais de petróleo. Segundo, a capacidade de adaptação das refinarias e do sistema energético brasileiro. E terceiro, as decisões econômicas que serão tomadas em relação ao controle ou liberação dos preços de combustíveis. A combinação desses elementos vai determinar se estamos diante apenas de um aumento temporário ou do início de um período mais longo de instabilidade no mercado de energia. O fato é que a energia continua sendo uma das bases da economia moderna. Quando o combustível encarece, praticamente todos os setores acabam sendo afetados. Transporte, agricultura, indústria e até o preço dos alimentos podem sentir esse impacto. E por isso, o que está acontecendo agora no mercado global de petróleo merece atenção. Porque às vezes, a próxima crise econômica começa de forma silenciosa, diretamente no tanque de combustível. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos.